Hoje é dia de deslocamento e a gente está sentando aqui para comer um sorvetinho, esperando o tempo passar um pouco para fazer o check-in. E é isso, vamos contar um pouquinho como que é a nossa jornada de nômade digital em Paris e o que essa cidade tem de bom e tem de ruim para ser nômade digital, na nossa opinião. Oi pessoal, domingão aqui em Paris, estamos saindo para almoçar e jantar, porque somos desses. E Márcia aqui, do meu lado. Oi pessoal. Viemos falar de um assunto nada domingo, mas talvez estejamos já nos preparando para segunda-feira, que é trabalho. Então, como está sendo trabalhar neste Anywhere Office, nessa vida de nômade digital? Para quem já tem acompanhado aqui os outros vídeos, já deve ter percebido que a gente está trabalhando, não estamos de férias, nem num super feriado. E aí neste vídeo a gente vai falar de alguns pontos positivos e negativos que a gente tem achado, na verdade, do nosso trabalho aqui em Paris. Então, se você está pensando em começar a sua vida de, sei lá, nômade digital ou apenas um período aí trabalhando à distância e escolheu Paris, vem com a gente para saber um pouco mais. É isso. O primeiro tópico que eu vou falar é fuso horário. Por quê? Como eu disse, eu já trabalho remotamente. E no meu trabalho a gente já considera diferentes fusos. Então as pessoas estão em vários lugares do mundo. E o que eu tô achando de trabalhar 5 horas à frente? Ok, é melhor do que 5 horas atrás, eu acho, do que do Brasil, que é o nosso horário padrão, ali onde está a maior parte do time. Mas eu acho que faz toda a diferença ter esse tipo de experiência no verão. Por quê? A gente tem trabalhado até muito tarde da noite, né? Então, 11 da noite, 10, enfim. E faz muita diferença ter o sol até umas 9h30. Eu acho que se já anoitecesse às 7, né, 6h30, 7 horas, a gente passaria grande parte do trabalho à noite e daria aquela sensação de estamos trabalhando num horário que não, numa faixa do dia que não é muito, sei lá, comum, assim, para trabalho. Então, eu acho que tem esse efeito, assim, do clima, né, da estação, psicológico, na disposição também, faz total diferença. Mas eu acredito que, no geral, é melhor estar à frente quando é uma distância assim, de tempo maior, né? Então, por mais que eu adore acordar cedo, eu acho que se fossem 5 horas para trás, ia ser um pouco mais difícil. Mas é isso, fuso horário, check, tá sendo muito legal. Eu vou falar sobre mobilidade, então, aqui em Paris, para um nômade digital. Eu acho que a cidade é bem amigável para ciclista, olha o tanto que está passando aqui atrás. Então quem for ficar por longos períodos e comprar uma bicicleta vai conseguir se deslocar muito bem aqui. Tanto no verão quanto em outras estações. E a linha do metrô, a gente falou nos outros vídeos bastante de metrô e trem, mas a cobertura é ótima. Custa R$1,90, não é tão caro. A cobertura é ótima, chega em qualquer lugar, então mesmo quem queira morar mais afastado de Paris, o trem chega, é rápido. Tem estações e estações, mas é um ponto positivo. De metrô dá para se deslocar para qualquer lugar, não precisa usar Uber, não precisa usar... A gente nem ônibus usou. Então acho que de mobilidade, Paris é uma ótima cidade para o nômade digital. Sem carro, consegue se virar bem aqui. É um ponto positivo para a cidade. Bom, outro ponto é a segurança. Eu sei que por aqui eu vim acompanhada, né, para ter essa experiência, mas outras mulheres podem vir sozinhas e por muito mais tempo. Acredito que Paris seja uma cidade, no geral, muito segura, mas é essa questão, né? A questão de gênero, pra gente não faz muita diferença, a gente tá sempre atento a isso. E eu acho que o ponto, né, mais importante que se fala de Paris é essa coisa dos pickpockets, né, e não assalto, esse tipo de violência, assim, mais extremas,
né? Mas eu acho que é uma cidade, no geral, segura. A gente ficou num bairro chamado Lafayette. Teve um momento à noite que a gente estava andando que foi um momento desagradável para nós dois. Nada aconteceu, mas assim, em termos de susto, de bairro mais vazio e tal, não foi chato, né? Mas eu acho que, no geral, Paris é uma cidade ok pra se viver essa experiência e principalmente sendo mulher e sozinha. Vamos analisar o custo de vida aqui em Paris para o nômade digital. E esse é um ponto negativo para a cidade. Como é uma cidade extremamente turística, o custo de vida aqui é alto. Tanto para acomodação, Airbnb, hotel, é caro, quanto restaurantes e custo de vida geral mesmo, restaurantes, roupas, essas coisas aqui não são caras comparando com o Brasil. Eu acho que para quem estiver pensando em vir para cá, um casal assim, tem que for se deslocar de metrô, acho que no mínimo uns 40 euros por dia pro casal, para comer e não comer fora, fazer compra no mercado, comer em casa. O mercado aqui não é caro, ele tem produtos muito bons assim. A gente achou os preços bem parecidos com os preços do Brasil de mercado, para falar a verdade, ali do Rio de Janeiro. Mas o que ficou mais caro para essa vida de nômade digital é a questão do moradia, porque precisa de um Airbnb que tenha um mínimo de infraestrutura para a gente conseguir trabalhar. Então não dava para pegar qualquer estúdiozinho, tinha que ter espaço e mesa, tudo. Então, enfim, tem de todos os preços, né? Mas, assim, acho que o mais caro aqui para ficar dentro da cidade de Paris, como é uma cidade pequena relativamente, perto de outras metrópoles, é o Airbnb ou o hotel. A gente optou por Airbnb por causa de ter um espaço de trabalho, para poder cozinhar, e no final isso foi vantajoso. Mas aí tem Airbnbs de todos os preços, vale a pesquisa. Quem quer ficar mais dentro da cidade ou fora da cidade, isso varia bastante. Mas em relação a custo, negativo. Paris não é a melhor cidade para ser nômade digital, não. A gente acabou de chegar aqui no nosso hotel, que está mais próximo do Gare de Lyon, que é de onde a gente vai sair para Marseille. Então a gente tá num Ibis, só para passar, facilitar, né, um pouco esse deslocamento entre cidades. Vou mostrar aqui o quarto. Então, entramos daqui e o quarto acaba ali, mas ele é ótimo. A gente vai precisar trabalhar, então a gente já tinha toda a hospedagem, a gente tenta olhar bem essa questão do trabalho. A gente já sabia que ia ser um espacinho pequeno e que uma pessoa ia trabalhar daqui, a outra lá de baixo. Ibis é bom que é bem essa vibe de passar uma noite e trabalhar. Então, lá embaixo, vinho, lá embaixo é bem assistido, sabe? Pra trabalhar, tem umas mesas. E é isso, ali dá pra guardar algumas coisas. Nosso palácio de 10 metros quadrados. Aqui é o banheiro. Então é isso, esse é o nosso quarto. Hoje a gente é domingo, a gente vai conseguir descansar um pouco, jantar. A ideia é a gente ficar por aqui, curtir a televisão, porque o Airbnb que a gente pegou não tinha televisão. E não que faça falta, porque a gente sempre vê as séries no notebook, mas hoje vamos aproveitar, domingo combina com TV, né? Sim, e vamos continuar nossa avaliação aqui da questão de se Paris é uma cidade amigável para nômades digitais. O outro ponto é internet, conexão, então. Olha, por aqui a gente não dependeu muito de internet nas ruas, de Wi-Fi, nas praças e tal, porque nós aproveitamos para conhecer a cidade nas manhãs, né? Como eu falei, essa questão do fuso horário anteriormente.
E quando começava o dia no Brasil, a gente já estava de volta na nossa hospedagem. Mas o que a gente observa é que existem algumas estações de metrô com Wi-Fi, mas no geral eu já estive em outras cidades em que o Wi-Fi era mais presente assim nas ruas e nas praças. Então eu tava sempre de olho, obviamente. Vamos pra cá agora? Tava sempre de olho. Eu considero que é mais fraco aqui. Então, nessa questão do Wi-Fi em áreas públicas. Mas nós também nos locomovemos nessa tranquilidade toda em relação à internet, porque viemos com chip. Então, o meu caso foi um chip mesmo, né? O Márcio usou um eSIM. E eu dou nota 10 pro meu. Vou dar assim, 9,5 só porque tive um probleminha ali fora de ausência de serviço, mas que foi prontamente resolvida, assim. Só entrando em contato com o pessoal pelo WhatsApp, então eu achei bem bacana. E é um chip brasileiro, é um serviço brasileiro, então o nome é O Meu Chip. Eu já tinha visto várias pessoas falando a respeito e tá aprovadíssimo. Agora, a gente tá gravando esse conteúdo, né, porque a gente não sabe quando que vai pro ar. Ainda no meio, você considera começo ou meio da viagem? Meio não. Estamos do começo pro meio. E eu tô super bem com o meu pacote, usando todos os dias e muito pra lazer mesmo. Então foi um pacote de 10 gigas e eu ainda nem cheguei em 5. É isso, acho que é uma boa. Eu vou passar também pro Márcio falar sobre isso, porque daí ele vai poder falar do dele. A cobertura de 5G aqui eu não acho que seja a melhor. Deve ter países melhores do que aqui. O chip que eu peguei, que é esse eSIM, vou colocar a marca aqui, ele não tem cobertura 4G também, ele tem uma só LTE. Então navega bem, mas mais ou menos. Não é tão rápido quanto 4G no Brasil. Mas no geral custou $37 por mês e foi o mais barato que eu encontrei. A questão de internet, acho que Paris está médio para alto, assim. Tem internet, mas não é aquela coisa que eu acho que nos países asiáticos deve ser bem melhor. Com relação a hospitais, biblioteca pública, enfim, polícia, esse tipo de coisa que um viajante pode precisar de vez em quando, acho que a cidade aqui é uma das melhores do mundo, excelente. A gente estava vendo num ranking de cidades para viajantes e aqui é uma das melhores mesmo, então isso não vai ser um problema se alguém sofrer um acidente e precisar de um acesso a hospital, farmácia, esse tipo de coisa. Vai ter tudo do melhor aqui em Paris, nesse sentido. E aí é importante só, né, o viajante sempre ter um seguro de viagem para cobrir uma eventual emergência aqui. A gente está usando um seguro que o Visa dá no cartão de crédito, que eu achei bem bom, assim. Nunca tinha usado. Vale por 1 ano. Vou colocar o nome aqui. E é um cartão que nem anuidade tem. É o cartão da XP. Então, quem usa esse tipo de cartão, acho que pode ganhar um segurinho de viagem aí e poder cobrir esses itens. Pegando o gancho nas bibliotecas, vamos falar sobre acesso e cultura. Estamos numa das cidades mais culturais, né, do mundo, então não há que se falar negativamente a respeito de bibliotecas e livrarias. Então aqui é realmente uma cidade campeã. Mas assim, a gente sabe que o nômade digital procura conciliar a vida de trabalho com a experiência, né, a vivência em um outro local como morador e também aquele turismo básico que a gente faz quando a gente está de férias, né? Então, falando um pouco sobre museus, e aí a gente traz aqui também a vivência que a gente teve em Londres, na casa de 2 amigos. Isso é muito discrepante, né? O fato de que aqui os museus, eles são pagos. E lá em Londres, pelo menos os que a gente foi, eles todos estavam, né? E são, a gente sabe disso, gratuitos.
Então, esse é um ponto, assim, pra considerar vindo pra cá, o que você vai gastar, né, com esse tipo de programa, né. A gente já é bem acostumado no Brasil a pagar pra ir em museus e sempre a olhar também os dias que são gratuitos. Então, é isso, tem que aproveitar muito bem essa vida cultural de Paris, que é um lugar muito único, então preveja passar dias, horas nos museus daqui que são maravilhosos. Falar um pouco sobre vida noturna e a parte mais de diversão da cidade. Acho que Paris nesse ponto se destaca. Pro nômade que gosta de sexta-feira curtir, sair para se divertir. Acho que tem muita vida noturna aqui, especialmente no verão. Muitos bares que o povo fica bebendo na calçada. A gente passou por uns distritos bem animados. Pode beber na rua, então tem muita cidade aí pelo mundo que não pode beber na rua, que pode. E a vida noturna acho que é um ponto em alta aí para Paris, conta como positivo. Bom, um outro assunto bem importante é o clima. E aqui a gente está vivendo dias muito quentes, né? Estamos no verão. Mas hoje, particularmente, está sendo, pra mim, o pior, assim, o mais quente. Não sei o que o Márcio que tá atrás aí de vocês tá achando. Mas a gente vai viver daqui a pouco um dia de 40 graus. Então é isso, assim. Pra mim, é melhor realmente fazer essa viagem em qualquer estação, menos no inverno. E é minha primeira vez aqui, então eu tô falando isso sem nunca ter vivido inverno aqui. Mas eu sei que é um pouco mais difícil do que a gente está acostumado no Brasil. Mas talvez seja melhor vir pra cá, pra ter essa vivência na primavera ou no outono, não sei. A gente tem conversado bastante sobre isso. Então fica aí a percepção do verão, que é super, super, super quente. Se vier, venha leve. Apesar do verão aqui ser bem quente, a gente está numa fase bem quente, as estações aqui são bem definidas em Paris, então o inverno vai ser muito frio, a primavera e o outono vão ser bem amenos e o verão vai ser quente. E não é só ser quente, porque quente no Brasil também é que aqui não é preparado para o calor, então a gente estava num lugar que nem ventilador tem, assim, fica 35 graus, a gente está morrendo lá, não tem para onde correr, não tem ar-condicionado, não tem ventilador. Os metrôs, alguns novos tem, mas tem outros que também não tem, então esquenta mesmo. E é uma temperatura que não assusta a gente no Brasil, 32, 33, mas aqui parece que é pior por causa da falta de infraestrutura da cidade para lidar com o calor. Mas eu acho que, pensando em clima, Paris é bom o clima aqui. Vai ser um inverno muito forte, um verão muito forte e as outras estações vão ser mais tranquilas. Falar um pouquinho agora do serviço aqui, tentando ser bem imparcial e não ser desonestos com os parisienses. Olha, serviço em hotel, serviço no metrô quando a gente teve dificuldade, serviço em geral foi muito bom. No mercado, super bom. A gente só teve uma experiência desagradável com o serviço, que foi um cara que pegou o croissant com a mão pra gente e ainda aceitou o dinheiro com a mão e deu o troco com a mão. Milena ficou em choque. Mas fora isso, a gente não foi maltratado, assim. O serviço em restaurante, ele é pior. Eu acho que em restaurante que tem muito turista, em zonas turísticas é pior. A gente tá num bairro aqui, agora, que é o Marais. Meu amor vai contar uma coisa, um fato curioso do Marais. Mas o serviço aqui, eu tava reclamando no começo, tava atrasando tudo, mas na verdade o serviço era bom, o cara foi educado com a gente. É muito melhor que o serviço do Rio de Janeiro, isso dá pra afirmar. E uma fofoca, um momento caras, é que tinha um cara do Netflix, da série Emily in Paris, atrás da gente, a gente viu no final. Eu falei, nossa, o povo do Netflix então está comendo no mesmo lugar que a gente, isso foi legal. E olha que não era um restaurante chique, a gente escolheu ele na rua assim, mas a comida era muito boa. Ele era um bom restaurante, a comida é muito boa. A gente vai fazer no final da viagem uma avaliação dos lugares por onde a gente passou, então vocês ficam aguardando esse vídeo. Bom, e mais um tópico aqui é o idioma. A gente gosta muito de francês, assim, eu estudei por um período
muito curto e confesso que perdi bastante coisa do que aprendi, pela falta de prática e de contato. E o Márcio também gosta bastante, então a gente tá num lugar que a gente gosta de ouvir e tentar falar, mesmo falando tudo absolutamente errado. Mas um fato é que nós não temos muito no Brasil esse contato com o francês, né? Então, o que a gente tem muito mais de produto cultural é o inglês, o espanhol, música, filme. Então, assim, não dá pra eu fazer uma avaliação do idioma, mas é uma avaliação nossa, né, de contato. Pra gente tá sendo uma experiência muito legal, pra realmente tentar colocar em prática leitura, né, do francês. E sempre rola, né, assim, esse tipo de pergunta, assim, as pessoas falam inglês, vocês conseguem se comunicar? A gente tentou se comunicar poucas vezes em inglês, quando a gente tentava expressar alguma coisa e não dava muito certo. E as pessoas entendem, assim, no mercado, restaurante principalmente, né, que lidam mais com turistas. No metrô mesmo, nós precisamos 2 vezes tentar falar alguma coisa em inglês. E a resposta era sempre assim, um pouco. E de fato, dava tudo certo, pros 2 lados, né? O funcionário entendia o que a gente estava tentando passar e a gente entendia ele também. Então, acho que a avaliação, assim, da nossa experiência com o idioma na cidade é uma avaliação positiva. Mas é isso, você precisa entender um pouco do francês, ou pelo menos ter essa predisposição mesmo, interesse, que eu acho que é muito positivo. É muito chato quando você vai num lugar, né, e não tá nem aí pro idioma local, você perde muito, sabe? E talvez até seja mal visto, assim. Então, minha recomendação é que você aprenda as palavras básicas e tente um pouco mais além. Existem muitos aplicativos gratuitos, enfim, formas várias de tentar aprender um pouquinho de francês antes de vir pra cá. E esteja sempre atento e ativo, né, para poder, de fato, aproveitar a experiência. Um ponto que eu ia falar também para finalizar é que a gente tá em uma vantagem aqui, né? Quem fala português, quem fala espanhol, essas línguas latinas. Então, dá para entender bastante, assim. Claro que você precisa se esforçar, né? Para perceber a forma como a palavra ali na raiz ela é a mesma, entendeu? Então é isso, eu considero que se for pela ótica do inglês, a gente vai esperando, assim, pessoas falando inglês com a gente, não. Realmente precisa trabalhar um pouco aí o francês. E é isso, com o Barulho da Cidade, a gente encerra esse vídeo de percepções. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta deixa no comentário aí pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Tá bem barulhento aqui a cidade. Beijos!